Oi, pessoal, começando mais um episódio do podcast Vida de Mãe. Eu sou a Fabi Santina e não é só mais um episódio, mas é o último episódio do ano de 2022, o último episódio dessa temporada, que foi muito especial. A gente teve muitas convidadas especiais, muito papo importante com especialistas, foi incrível. E ó, gente, se vocês escutarem chorinhos no fundo, temos um bebê aqui que vocês já vão ver, tá? Mas o microfone quase não pega aqui, então tá tudo, ó, fiquem tranquilos. E, pra quem ainda não acompanha a gente nas redes sociais, os episódios saem completinhos, tanto no Spotify quanto no meu canal, que é o Fabi Santina, sai o episódio completo. Temos também o canal de Cortes, que é o Vida de Mãe Podcast, que é o Cortes Vida de Mãe Podcast. E o Instagram, tem o meu Instagram também, tá tudo linkado também aqui pra vocês na descrição. E aqui a gente troca experiências, bate papo, fala sobre maternidade. No episódio de hoje a gente vai ter como patrocinador desse episódio a Pompom, que é minha parceira desde o começo, a Gigi usa desde o começo, eu vou falar dela mais pra frente. Inclusive vou falar de descontinho de Pompom, então esperem que mais pra frente a gente volta nesse assunto, tá? E, gente, vamos para a convidada mais pedida desse podcast? Que linda! Bom, eu acho que quem assiste assuntos de maternidade na internet não tem como não conhecer a Flavinha. Que não tem honra! como. Flávia Kalina para vocês aqui. Flávia, desde o primeiro episódio, você é a pessoa que as pessoas mais pedem, Nossa, assim. Que e você honra. também, desde o começo, eu pensava, tenho que falar com a Flavinha, tenho que ter um episódio com ela. Maravilhosa, que honra, que honra. Tô muito feliz de estar pessoalmente, porque eu sempre tô longe, né? E deu tudo certo, eu tô muito feliz de estar aqui, sério, Fabi, tô emocionada. E pra mim, assim, podia ser online, quando você falou, voltar no Brasil, eu falei, gente, não, a gente tem que fazer, vai ser o episódio final pra fechar a temporada, maravilhoso. Que lindo. E, gente, eu acho que vocês conhecem, mas eu vou dar vamos dar uma apresentação aqui pra vocês, todo mundo conhece. Né? Bom, Flavinha, desde 2009, no YouTube, Louco, né? Eu falo que é a galera da era dos dinossauros no YouTube. Gente, guerreira. Foi guerreira, desbravando esse mundo aí. E você fazia conteúdo primeiro de maquiagem, Sim. e depois que foi entrando para esse universo de maternidade, né? Exatamente. Pedagoga, estudou comunicação e começou a mostrar mais a vida a partir do nascimento dos seus filhos, que hoje são 4. Gente, quando eu falo em voz alta, Gabi, eu assusto. Eu e o Ricardo, a gente tava no carro, acho que ontem, a gente... Você acredita que a gente tem 4 filhos? A gente, não. A gente fica, Não cai meu a Deus, ficha. não caiu ainda. Mas vocês sempre quiseram ter 4 filhos? Muitos na filhos. minha mente, sim, né? Muitos. Mas, não é assim, normalmente não é possível, né? A gente vê as pessoas, 2, 3 no máximo. Então, assim, eu tinha o desejo, e tanto que eu tenho gravado, assim... Sabe aqueles vídeos de perguntas e respostas? Quantos filhos você quer ter? Eu adoraria ter 3, 4, eu sempre falava. Mas era tão distante que eu não tava conseguindo nem ter um, caramba. Foi difícil ter um. Só que aí foi acontecendo, né? Conforme eu posso contar melhor a minha história, mas foi acontecendo. E aí agora o último, eu e o Ricardo, né? O tempo vai passando, a gente tá ficando mais velho. Daí a gente falou, é agora ou nunca? Daí a gente foi. E foi. Então foi assim, no mínimo 3 eu gostaria. Primeiro, eu nunca achei que o Ricardo ia topar. E ele topou o 4, então bora, né? É porque a gente às vezes pensa assim, quero ter muitos filhos. Aí quando tem o primeiro, dá um baque, dá um medinho, né? Aí a gente repensa, será que eu quero tudo isso? É sempre assim. Eu lembro a Tassi falava, nossa, eu quero ter 5 filhos, porque eu quero muitos netos, porque não sei o quê. E ela fala, gente, a gestação pra mim é muito cruel. Então, não, tipo, pra mim também. Peraí, né? E a gente muda, mas 4, eu acho que você é a primeira pessoa com 4 filhos aqui do podcast. Hein? Não, e eu ainda fiz in vitro para todas. O meu médico, a última vez, ele parava todos os funcionários, assim, que passava alguém, ele falava, Fabiana, você já viu um casal do mesmo casamento voltar aqui para fazer in vitro para ter 4 filhos? Pro 4 filhos? Elas, não. Daí ele parava outra pessoa. Tal pessoa... Você já viu? Doutor, eu entrei pro seu livro de Guinness aí da clínica. E eu, sinceramente, achei que o Ricardo nunca ia topar. E eu não iria forçar uma barra, porque, né?
Precisa dos dois, né? Os dois têm que estar muito afim. Então, aí ele falou, ok, o quê? O quê? Eu vou mandar mensagem pro doutor, vamos fazer. Nossa, eu assim, eu sempre quis dois e eu mantenho no segundo, no dois, mas às vezes eu ainda até cheguei a pensar em parar em um, sabe? Aí eu falei, não, eu sempre quis dois, vamos. Né? Mas ainda assim eu fico naquele, quero, não quero. Que Mas horas, o terceiro quando, nem né? passa pela minha cabeça, assim. Nem E sua mãe teve 3, Minha né? mãe teve 3, mas a Nina foi sem querer. Ah, Não lá foi em casa planejada. foi tudo sem querer, né, Fê? Lá em casa ninguém foi planejado. Não, a Nina não foi planejada. Então, assim, a ideia era ter 2 também. Uhum. Tanto é que eu falo pro Leandro, depois do segundo, meu querido, opera, acabou, que você não quer. Não dá chance, não dá né? chance. Não dá chance. Que é quando você fala, não, agora chega que é aí que vem, né? Exatamente. Então eu falei, não dá chance. O Ricardo falou, né? O nosso caso é de infertilidade e é infertilidade masculina. Só que ele ainda tem chance, né? Existe o esperma, senão nossos filhos não existiriam. Mas ele falou, agora que a gente fechou mesmo, ele falou, agora que vai acontecer naturalmente. Ele falou, então eu vou operar. Eu, tá bom, amor, tá bom. Então, é engraçado que minha mãe até contou aqui no podcast que quando, na época que ela casou, fazia exames pré-nupciais e tal, e aí o médico falou que meu pai tinha uma contagem muito baixa. Olha. E que eles tinham probabilidade muito baixa de engravidar. Então, a minha mãe meio que desencanou, Relaxou. tá bom. E aí, ficou muito tempo tentando do meu irmão, nada, tal. E aí, quando ela desencanou, ela engravidou. Uhum. Sem nenhum método normal. Sem fertilização, nada. E aí, engravidou, tal. E aí, beleza, achou que ia ficar nisso mesmo. Aí, quando ela queria uma menina, meu irmão já tava com 7 anos, meu pai, não. Aí ela fala, meu pai foi uma mera contribuição. E aí, conseguiu de novo. Olha. E a minha irmã sem querer, eu tinha 3 meses. Tava eu do tamanho da Rebeca. Minha mãe... Aí eu até falei, você achou que eu tava amamentando? Ela falou, não, eu não achei. Ela falou, eu sabia que que podia engravidar. Eu mas penso isso, eu tô amamentando, eu tô segura. Ela fala que foi uma escapadinha. Ela fala que a minha irmã... Ela sempre falou isso pra minha irmã a vida inteira, que ela era foi uma porrinha muito esperta. Porque... Olha, era pra ser, né? E aí tanto é que ela foi no médico um tempo depois, né, no pós-parto ali, e ela falava, ai, doutora, eu não emagreço, eu não consigo, né, na minha primeira não foi tão fácil, nesse eu não consigo perder. Ele falou, claro, você tá grávida. E ela, não tem como. Gente, eu me arrepiei. Não tem como. Então, aí, não tinha nem chance e teve 3, né? Então, você vê como é... Não, gente, 5, bom, ainda cabe no carro. Eu sempre fico assim, cabe no carro. Num carro de 7 lugares, né? Não é porque a gente carro. já passou, né? Agora, com 4, tem esse porém. Quando a gente decidiu, vamos ter o quarto, eu juro, daí eu falei, tá, se a gente tiver, bom. Eu já tenho, nos Estados Unidos, minivan é comum, né? Então, bom, já tem minha minivan e tem quarto na casa. Então, não vamos precisar mudar nada, assim, adicionar nada. Então, dá para adicionar mais um. Aí, o quinto, peraí, a minivan ainda cabe. A gente, no aeroporto, a gente viu aquelas minivans meio ônibus, assim. E, família, mala, não sei o quê. Não cabe no carro, né? Aí o Ricardo falou, a gente vai ter que ter uma dessa. E eu, ai, meu Deus. Mas é uma farra. Eu brinco assim, beleza, né? 2, tem um pai, a mãe, cada um segura um. 3 já fica... Exatamente. Mas sempre fica um de fora. Cabe no carro. É que pra mim, eu penso no carro comum, né? Com que certeza. aqui é o tradicional de 5 lugares. Aí você fala, 4? Onde vai parar o quarto? Tem. Mas eu sempre penso, como fazia antigamente? Não fazia, sei, gente, né? Não fazia, mas não tinha cadeirinha, era outro rolê, isso é verdade. Ninguém usava cadeirinha, então colo, cabia. Ia no chiqueirinho... Né? Minha mãe fala que eu ia no travesseiro, assim, sabe? No colo, não tinha. Então era outro. Era outro mundo, é verdade. Era um universo paralelo. É verdade. Não sei se era mais fácil, era mais difícil. Tem coisas que eram mais fáceis, tem coisas que, né, vieram pra facilitar. É verdade. E até a gente falou 4 filhos, mas pra quem não conhece, tem a Vitória, que é a Baby V, que foi a precursora do assunto maternidade na internet, verdade, né? É verdade. Depois o Henrique, o Charlie e agora a Rebeca. Quanto que a Vitória tá com quanto tempo? A Vi acabou de fazer 9 anos. Você acredita? Nossa, vontade de chorar. Ela me mandou uma foto que ela tá na casa da minha prima, né? Da prima dela. Ela fez um babyliss nela. Aí ela me ligou, mamãe, posso passar maquiagem? A gente quer fazer um dia de brincar aqui, daí eu pode. Menina, ela me mandou a foto,
quem é você? Tipo, eu já tô grande, sabe? Na minha cabeça, você vai ver isso com a gente. Eu não sei, pra mim, eles são sempre pequenos. E acho que os nossos pais falam isso também, né? Quando a gente fala, para, a gente já cresci, deixa eu. Mas a nossa cabeça parece que eles são sempre pequenos, né? Então é surreal que ela tem 9 anos. Já passou da primeira. Eu ainda tô achando que ela tá na primeira infância, Já eu falo da passou, primeira infância e tal. E ela já passou faz 3 anos. Aí o Henrique tem 6 e o Charlie 3 e ela 0. Então, ela 0. De 3 em 3. Foi de 3 em 3 anos. E, de novo, não planejei desse jeito, foi acontecendo, né? O da Vitória, eu fiz in vitro. 1 ano depois, eu acho que eu tava tão... Né, para quem não conhece minha história, eu levei 7 anos para engravidar. Com a fertilização in vitro já? Ou não? A fertilização in vitro foi a primeira que deu certo, mas a gente tentou muito tempo sozinho. Aí a gente fez inseminações artificiais, né, que é um outro procedimento. Aí a in vitro de primeira, a Vitória deu certo. E o nome dela é a nossa Vitória, né? E por muito tempo, assim, a gente não tinha dinheiro para fazer in vitro. Depois, eu sou muito... Eu creio muito em Deus, eu buscava a palavra de Deus. E a orientação assim, que eu recebia quando eu ia buscar a palavra, eu falava, espera que vai dar. E depois eu busquei de novo e Deus falou, vai agora. Daí eu resolvi fazer in vitro. Então, então, por eu ter esperado 7 anos, tinha algumas pessoas que me assistiam e se irritavam com a minha alegria. Mas era um negócio, Fabi, tão forte. O que eu mostrava era aquilo, entendeu? Eu tava tão feliz. Então, quando eu levei ela para casa, o primeiro dia que eu cheguei em casa com ela, eu não conseguia parar de chorar. Tipo, eu conversava com as pessoas, escorria lágrima assim, que eu não acreditava que eu tava levando minha bebê para casa. E eu sempre cuidei dos filhos dos outros lá nos Estados Unidos. Eu era babá, aí eu era professora. Então eu cuidava de criança o tempo todo e devolvia eles para os pais. Então eu acho que quando eu cheguei em casa, eu falei, ela vai ficar aqui? Tipo, ela vai ficar comigo? Então era uma alegria tão forte que depois de 1 ano, por mais que eu estava atarefado, eu falei, vou tentar de novo. E aí eu tentei a segunda in vitro e não deu certo. Então, e como a gente faz as in vitros todas no Brasil, porque uma era mais barato, outra, os profissionais daqui são excelentes, não tem igual. Medicina, assim, no Brasil é referência no mundo inteiro, né? E o apoio da família, né? E, óbvio, pagar em dólar, na época era 3 vezes mais, hoje 5 vezes mais, quase né? 6 vezes mais. Então, vale a pena fazer aqui também na parte financeira. Então, várias coisas, né? Então, voltei para o Brasil 1 ano depois, não deu certo. Então a gente continuou lá nos Estados Unidos, aí sempre vem, e eles nasceram praticamente na mesma época do ano, porque a gente sempre vem no final do ano para as festas de final de ano. Então eu faço as in vitros na mesma época do ano, então é tudo próximo um do outro. Aí no próximo ano eu engravidei do Henrique, e aí quando o Henrique tinha 1 ano, a gente nem... Foi um ano muito difícil do Henrique, era muito trabalho, mas eu e o Ricardo tava tentando se encontrar, porque ele trabalhava comigo, né? Tinha muita viagem, tava muita coisa. Então, quando a gente tinha 1 ano, tava longe de pensar em outro filho. Eu nem achava que eu ia ter mais. Aí passou mais 1 ano, aí eu e o Ricardo, né? E aí o Charlie, eu que não queria, porque tava muita coisa acontecendo, tava muito... Você sabe, né? Como é a nossa vida e com né? 2, já e com 2 morando filhos. fora, e a gente tava viajando, eu fiz tour de livro, fiz tour, sabe, onde tudo tava acontecendo. Falei, não, eu não quero. E eu e o Ricardo tava passando por um processo difícil também. Eu falei, não vou trazer uma criança se a gente não porque tá legal, né? Tipo, Exato. mexe muito com a vida do casal em si. E ele não... Porque como a gente tava tendo as nossas diferenças, eu achava também que ele não ia querer. E ele, não, eu quero, e eu sei que você quer muito. Então a gente vai resolver nosso problema e a gente vai ter o teu. Ok, e eu me surpreendi, sabe, assim, da posição dele. Deu, uau, sério? Porque eu sempre quis, né, de novo. Eu ficava quase. Aí eu, nossa, e então, só que eu falei, então a gente tem que resolver o nosso problema, porque não dá para trazer uma criança, não é justo com eles, não é justo com a gente, né? E aí a gente foi trabalhando com os nossos desafios, tudo. E aí veio
maravilhoso o Charlie. E eu sempre penso nisso. Quando eu vejo ele é tão engraçado, Fabi. Ele é um figura. Ele é muito doido. E aí, toda vez que eu lembro de cogitar não ter ele, meu Deus, olha o que ele está perdendo, sabe? Ele é muito incrível. Então, o Charlie foi um momento, assim, que o Ricardo quis mais na época do que eu, mas no que eu engravidei, eu já, maravilha. Mas eu tava preocupada, não é que eu não queria um filho, eu tava... Né? Porque não é justo com a criança, né? A gente... Não, e principalmente uma criança não resolve, né? Nossa, os nossos problemas, o problema do casal, nenhum, ela só atrapalha, digamos assim, nesse sentido. E como a gente... E não é, né? As crianças não aconteceram. Para eu querer ter filho, eu tenho que querer muito. Porque eu tenho que vir pro Brasil, que eu tenho embrião congelado, né? Então, para fazer o Charlie, eu queria usar os embriões. Então, não é assim, vamos tentar. Né? Não é assim, deixa rolar, deixa rolar. Rolou. É muito intencional. Quando alguém vê a Rebeca, eles falam, foi sem querer, né? Não, gente, protelha, eu tenho que querer muito, é um esforço, é viagem, é passagem, é muita coisa, né? Então, mas valeu muito a pena. Ai, sem dúvida. Mas é engraçado que você falou isso, porque eu e o Leandro, a gente tá nessa fase. A gente queria, assim, a Gigi fazendo 1 ano, a gente quer o segundo. E aí a gente também ficou mas a gente não tá bem ainda. A gente ainda não tá tendo tempo de casal. Sim. Então a gente falou, não, a gente precisa se reencontrar, a gente precisa se resolver. Pra aí a gente falar, não, beleza, vamos encarar tudo de novo, sabe? Porque é isso, tipo, muda muito a rotina, a vida. E 1 ano, o nosso corpo nem voltou ainda. Eu, particularmente, não consegui. Eu tava até falando no carro pros meninos assim, o primeiro ano do bebê parece que é uma coisa só. Não tem separação, principalmente se a gente tá amamentando, né? Tipo, parece que a gente é uma pessoa só quando a gente tá amamentando, porque tudo que você vai fazer, você pensa no bebê. Sempre, não que a gente não pense depois, mas assim, a roupa que eu vou usar, aonde eu vou estar, ela vai poder mamar, tudo, é o bebê grudado em você 100% do tempo. E se você já engatar em outra gravidez, você vai ficar nisso aí você nem lembra quem você é mais, né? Exatamente isso. Quando eu parei de amamentar, eu amamentei 1 ano e 3 meses, os 3. E eu poderia continuar, mas eu não aguentava mais. Eu falava, eu preciso ter eu de volta. E eu essa é a sensação que eu tô agora, não é? Assim. Eu fiquei feliz de poder ter amamentado tanto tempo. E como eles já estavam comendo comida, eu tava mais sossegada, né? Mas era um negócio assim que... E aí, e o bebê começa a sentir quando a gente também já, tipo, tá difícil. Então, eu senti assim, eu fiz a minha parte, deu tudo certo, agora eu quero me resgatar. Daí eu consegui emagrecer só depois. E não é só emagrecer, é tudo. Eu acabei de chamar uma consultora de estilo, porque eu não tenho nem estilo, não sei nem o que vestir, eu não sei nem que roupa fica legal em mim mais, sabe? Então a gente passa por todos esses processos, e então esse ano é do bebê. Então, para mim, particularmente, eu gostei de ser de 3 em 3 anos, porque fiquei 1 ano amamentando, aí o próximo ano eu cuidei de mim, então fiquei 1 ano inteiro focando em mim, óbvio, no bebê também, mas de uma forma diferente. E aí o outro ano, então eu engravidei com eles com 2 anos, e aí quando a bebê nasceu, eles estavam fazendo 3 anos. Então, assim, não tem certo e errado, mas sem querer, foi boa esses espaços, sabe? Assim, e eles se dão super bem, mesmo não sendo, né, um ano de diferença. Nossa, eles brincam demais, são muito parceiros um dos outros. Tem as brigas de irmão igual, então assim, é muito legal. Claro, a Vi e a Rebeca, elas vão estar em fases completamente diferentes, né? Isso eu já tô sentindo agora. A Rebeca, né, bebezinha recém-nascida, a Vi já tá conversando de amigos, de escola, já tá pedindo roupa ao invés de brinquedo. Oi? Eu fiz isso com 13 anos e você já tá, né, com 9 já interessada nisso. Então, ela, com a Rebeca, é uma diferença muito grande. Mas ela é muito próxima do Henrique, né? E o Henrique é muito próximo do Charlie. Então, é um barato, assim, essa... Saúde, bebê! Saúde. E ela tá aqui, gente. Depois ela aparece. Gostosa. 3 meses. 3 meses. Que amorzinho. E é um flash, né, Fabi? Nossa, um negócio
Eu lembro, ó, nós estamos em dezembro, né? O ano passado eu vim aqui, dezembro, e janeiro eu implantei ela, né? Então faz exatamente um ano que todo o processo começou. É um processo desafiador, mesmo no quarto. É engraçado porque... É isso que eu ia perguntar, né? A diferença da primeira gestação, segunda, terceira, vai ficando mais fácil. Não, a gestação para mim foi muito difícil. É. A quarta foi a pior. Foi a mais difícil. Eu não sei se é porque eu tô mais velha ou porque cada uma é diferente mesmo e é assim que é ser. Eu achei que até que eu tava com depressão. E eu nunca tinha sentido nada parecido, os 3 primeiros meses. Mas eu tava tomando muito remédio, né? Estrogênio e a progesterona da in vitro. E um dos efeitos colaterais do estrogênio é depressão. Tanto que eu tive que tomar os 3 primeiros meses. E aí eu cheguei lá no meu ginecologista, eu falei, não tô legal, nunca senti isso, eu só quero dormir. Eu não sou assim, eu sou muito positiva e tal. Era uma coisa, eu não conseguia nem ver o futuro, eu não conseguia imaginar, me animar. Olha, imagina. E eu queria muito ela, daí se sente culpada, porque você queria Ney, agora tava triste, sabe? Era muito estranho. Aí o médico falou, ele falou, ó, tem esse remédio, que um dos efeitos colaterais é isso. Quando você acaba de tomar, daqui 2 semanas. Ele falou, então, a hora que você parar, dá um tempinho, vê como você se sente. Se você continuar assim, aí a gente vê um tratamento. E graças a Deus foi melhorando. Daí eu acho que era o remédio mesmo. Mas fora isso, assim, a disposição, dor, foi a mais difícil essa. E querendo ou não, assim, na primeira gestação, você para toda a sua vida para viver aquele momento. Quando você já tem mais filhos, você não pode parar tudo. Você tá ali cansada, passando mal, mas tem que cuidar de um, trocar a fralda do outro, fazer a comida. Então, sua vida não para mais, né? Exatamente. Exato, e é mais puxado, né? Então, pela gravidez, para mim, foi a mais difícil. E o processo da in vitro, é óbvio, eu não tinha a pressão, assim, dentro de mim. Não tem, óbvio, eu já tinha 3 crianças e o doutor sempre fala para mim, o doutor Arthur, ele é maravilhoso. Ele falava, Flávia, essa é a cereja da cereja da cereja da cereja do bolo. Você já tem o seu bolo. Porque, né, a gente sempre vai lá ansiosa, preocupada. Dele, Flávia, você já tem o que muita gente vem aqui... muita gente vem aqui pedindo. Fica em paz, né? Não, eu sei, doutor, mas é que eu queria mais... Então, óbvio, não compara o sentimento da Rebeca com o da Vitória, de ansiedade, de medo, de querer dar certo, mas... cada experiência é única. E eu queria mais um. Então, quando você começar a tentar ter o segundo, você vai... independente de você já ter a Gigi, o desejo é igual, sabe? Não é, porque eu já tenho um, então, se não rolar, não rolou, entendeu? Então, esse processo da in vitro, emocionalmente falando, é puxado, né? E para ela foi a mesma coisa. Mas... eu nem sei porque a gente começou a falar isso, mas que eu me lembro, você foi uma das primeiras a falar disso na internet, né? De fertilização in vitro, assim. E de toda a questão da maternidade também. Mas eu lembro que nessa questão de fertilização, ficou muito marcado isso, assim. Já a Flavinha e tudo. Você já morava lá? Você já morava nos Estados Unidos? Sim, morava lá. E aí por isso que eu vim pra cá, né? Porque eu fiz inseminação artificial lá. Só que como o problema era a contagem de esperma, aí então o esperma não tinha a força necessária, mas na fertilização in vitro é quando já tá no óvulo, já tá implantado. Isso, você pega um espermatozoide, um óvulo, fecunda lá no pratinho, eu preciso melhorar o meu vocabulário lá no pratinho. Mas é porque daí todo mundo entende. E todo mundo acho que já viu uma foto daquele embrião se multiplicando, né? Isso é maravilhoso, isso é muito legal. Por mais que, né, a gente queria que fosse natural, não ter que pagar, né, todo o processo. Por um lado, depois eu aprendi a apreciar esse processo e a gente vê a vida acontecendo diante dos nossos, sendo criada diante dos nossos olhos. É fascinante. E olha que louco. O Charlie, o Henrique, o Charlie e a Rebeca foram feitos no mesmo dia. Caraca, que doido. E a Rebeca nasceu 6 anos depois. Olha que milagre da ciência, milagre de Deus da ciência.
Porque, para mim, milagre de Deus, porque eu acredito de todo o meu coração que Deus dá a vida e o conhecimento que Deus permitiu que o homem tenha para criar uma coisa dessa. Assim, quando eu olho, eu falo, você nasceu 6 anos, foi criada 6 anos atrás e nasceu em 2022. Mas é um bebê muito evoluído, né? Gente. Já tem 6 anos aí de maturidade. Eu fico pensando nisso, porque o Charlie, ele é astuto. Eu falo, será que é porque ele já tem uma consciência de 6 anos 3 aí, anos atrás. Então, a gente brinca que eles são gêmeos, né? Porque foram feitos tudo na mesma época. A Evelyn então, fala que o dela também foi fertilização in vitro, né? E ela de fala quem? que ela... Desculpa. Da Evelyn. E ela fez 10 embriões, né? Ela teve aí ela teve não deu certo, agora ela também tá grávida Maravilhosa. Aí do terceiro, ela fala, mas eu penso que todos os outros são meus bebês que estão lá esperando. Esse é o dilema, Fabi. Esse é um dilema. E um dos motivos também que eu fui pro quarto é porque eu tinha embrião. Se eu não tivesse, talvez 3 a gente... tá ótimo, né? Meu Deus do céu. Eu acho que eu não faria tudo do zero, de novo, pra ter a Rebeca. Todo o processo desde o começo, né? Mas tava lá. Só que eu ainda tá lá. Ainda tem lá. E aí, amor dele, Flávia, porque a gente tem 6. Só que todas as vezes eu implantei 2 e veio 1, né? Então, teoricamente, baseado no nosso histórico, a gente tem 6... Poderia ter mais 3. Aí ele falou, não tenho saúde pra isso, Flávia, eu não tenho saúde. Eu entendo, não tem amor, carro que cai. Não tem carro, vai ter que comprar a van do aeroporto lá mesmo. Então, e não é fácil, né? Hoje em dia, assim, a atenção, né? A gente se desdobra em 1000. Antigamente... Pepe. Antigamente, e não tô falando que antigamente era fácil, não é isso. Mas tinha a mulher, tinha uma função, né? Hoje a mulher tem muitas funções. E a gente quer ter, né? Não é só que foi dado, tá, mas a gente também quer se sentir parte da sociedade, quer trabalhar, quer fazer nossas coisas. E as crianças acabam sofrendo. Quem vem de família muito grande sabe que não dá para ter atenção. Sim. E também não acho que o filho tem que ter 100% de atenção, mas você entende o equilíbrio, não é? Eu vou ter só 1 e vou fazer tudo para ele, ou eu vou ter 1000. O Henrique, por ele, eu teria... toda hora ele... Quando vai ser o próximo? Meu filhinho. Aí ele fica triste. Ele ama bebês. Ele quer ter mais bebês, mas deu o filhinho. Fala com seu pai. Aí ele, você tá louco? Não sei. Agora ele fica bravo. Antes eu brincava dele, acabou. Agora já fechou a fábrica. Mas eu me preocupo demais com o que fazer com os embriões, né? Porque são possíveis vidas, né? Tanto que eu tive 11 embriões e aí agora eu tô com 6. Da Rebeca eu implantei 2, do Charlie eu implantei 2 e da Vitória eu implantei 2. E todos veio 1, né? Só o do Henrique foi 1 e foi o certeiro. Mas o que a gente faz? E o doutor falou que está sendo um problema mundial esse material genético que está ficando nos laboratórios. Tanto, se bem que espermatozoides e óvulos você pode descartar, porque é algo que já é descartado mensalmente, né, do nosso corpo. Mas quando vira embrião, e as pessoas estão fazendo mais isso, estão recorrendo mais à medicina, porque os pais, as pessoas estão deixando para mais tarde, aí estão precisando da ajuda da medicina, só que está sobrando muito desse material. E como que você faz, né? O Brasil tem algumas leis que você não pode descartar, aí você pode doar para a ciência, dependendo da idade que você fez os embriões, ou você pode doar para outro casal. Só que, para mim, né, eu doar para outro casal é quase você pôr seu filho para adoção, porque ele só vai ser gerado em outra barriga, mas é você... E que quem faz é um ato de amor muito grande, né, para outra pessoa. Mas eu não consigo imaginar, sabe, um filho... eu acho que são questões ainda muito complicadas. Muito complexas. Eu acho assim, a medicina tá evoluindo muito, mas a gente entra nessas questões que se fala, cara, mas...
não é, mas é, mas não é meu, mas é meu. É, É. muito complicado, Porque né? biologicamente é meu. Eu já conversei, o meu ginecologista dos Estados Unidos, e eu gosto de conversar esses assuntos, sempre eu falei, um dia vai sair uma resposta, né? Meu ginecologista dos Estados Unidos, eu falei, doutor, tô lá com os embriões, não sei o quê, né? E aí, né? O que você acha dele? Doa para outra família. Deu, nossa, que desprendido, Que né? fácil, que simples. Aí ele, não vai ser seu filho, vai ser filho da família, deu. É um jeito de se ver, né? Porque a família cria o filho da família, deu. Ok, mas então é interessante ver a posição e a perspectiva de cada um. E óbvio que é meu filho biológico, né? Nunca vai deixar de ser meu filho biológico. Mas perdão, toda hora eu fico batendo. Mas a pessoa que adota uma criança já nascida, o filho é daquela família de qualquer forma, né? Sim. Mas aí eu penso, poxa, meu filho biológico um dia vai achar a gente, porque hoje em dia não existe mais segredo, não tem mais. Antigamente se escondia muito, mas hoje todo mundo tem acesso a um exame de DNA, de ancestralidade, não sei o quê. Então a criança, o adulto depois vai encontrar a gente. Aí fala, poxa, mas vocês têm aí 4 filhos e por que você me deu? Sei lá, é tantas questões na cabeça. Que eu nunca nem tinha pensado nisso. Eu tô aqui assim. Não é? E é uma coisa que a gente vai ter que resolver. Porém, o que a gente está resolvendo agora, no momento, é deixar congelado até a gente ver o que vai fazer. Decidir o que vai fazer. Mas eu fiz uma brincadeira horrorosa, mas eu falei, é horrorosa, tá? Já tô avisando antes. Mas eu brinquei, eu falei, eu vou dar pra Vitória, pra Rebeca, os embriões pra eles terem os irmãos deles lá. horrorosa, desculpa, não, péssimo. Mas assim, para pensar que é possível, né? É possível, tipo, eles podem ter. Ciência é possível isso, é muito doido. Muitas mães, por exemplo, minha mãe, quando a gente não conseguia engravidar, a gente estava descobrindo o que era, a tal dela, se você quiser, eu empresto minha barriga para você. Todo mundo não, muitas pessoas próximas de mim ofereceram a barriga, né? Eu falei, não, graças a Deus, esse não é o meu problema de engravidar, né? Assim, mas, então pode, porque ele só vai ser gerado na barriga de outra pessoa, mas, então, sei lá, se for exemplo, é horrível esse exemplo, gente, mas exemplo, se a Vitória implantasse o embrião, ela vai só gerar o irmão dela, mas, né? Ai, que bagunça. É muito doido, né? Então, isso me preocupa, essa bagunça, né? Esse até onde começa uma coisa e termina a outra, né? É complicado. E pela perspectiva da criança, né? Porque eu pesquiso muito, assim, sobre essas coisas, e quando a criança nasce, né? Sei lá, não quero entrar nessa discussão, mas a perspectiva da criança, de onde ela veio, se ela vai tá preocupada, qual o sentimento dela, entendeu? Da onde ela veio, porque todos nós, a gente não pode negar a nossa biologia, né? Não tem como, é muito forte, é uma coisa, a gente olha para alguém e fala, você parece com não sei quem, você parece com não sei quem, não tem como negar isso. Então, como que a criança vai se sentir? Mas aí depende da criação e tal, enfim. É um papo que dá pra ficar aqui, óbvio. É muita coisa, muito Mas doido. é uma questão para todo mundo que for fazer in vitro ter em de mente, pensar, né? No futuro, no depois, o que faria com os embriões. E você falou que o Henrique, ele queria mais, né? Como que foi pra eles, assim, pra Vitória, quando recebeu a notícia que ia ser a irmã mais velha? Depois, sucessivamente, os outros, né? Teve ciúmes em algum momento? É tão legal, assim, eu fico tentando captar o sentimento de cada um. A Vitória, por fora, ela ficou muito feliz, mas eu olho e falo, será? Eu acho que, porque agora ela tá cada vez tendo menos atenção, porque vai adicionando mais gente, eu não sei o quão feliz ela ficou, mas ela tem paixão pelos irmãos, só que ela nunca verbalizou nada, é só sinais que eu sinto, assim, porque quando o Henrique fala, você vai ter outro bebê dela? Outro? Então, a reação dela, tipo, outro mamãe, eu, não, filha, não vou ter dela. Tá bom. Então, assim, ela nunca verbalizou, falou, não quero nada, porque ela é muito meiguinha, ela gosta, a personalidade dela de agradar as pessoas, sei que, então não sei
ela ia ter que ter muita coragem para falar, não quero, né? Aham. Mas assim, quando eu contei, ela não acreditava dela. É de verdade ou é de mim? Você tá contando porque eu contei uma historinha para eles com personagens. Eu falei, a mamãe teve Não, eu peguei uns bonequinhos, daí eu coloquei um bonequinho na barriga da boneca. Eu falei, um dia a mamãe e o papai queriam muito uma criança, daí orou, daí nasceu a Vitória. Ai, nossa, ela gostou tanto, mas ela amava tanto essa Vitória, o sentimento. Aí eu fui, né, indo pra escadinha. Aí quando chegou, ela teve o Charlie, ela amava tanto, mas tanto, dela quis ter outro. Aí a Vi olhou e ela não conseguiu associar. Ela ficou tipo, né? Tipo, você tá contando só uma história ou você tá falando a verdade? Aí deu, é verdade dela. Sério? Aí o Henrique na hora, ai, que felicidade. O Charlie não entendeu nada, né? Pra ele é muito abstrato dele. Oi, Deus, você vai ter um bebê ali. Ok. Tipo, o que isso significa? E a Vi, ela ficou, acho que ela foi pega de surpresa, né? E ciúmes, claro que tem, mas não é... Sabe o que é interessante, Fabi? Isso aconteceu com todos. Eles são apaixonados pelos irmãos. Eles têm ciúmes, eles sentem falta de mim. Então, todo o comportamento inadequado ou não desejado vira contra mim. Eles nunca fizeram nada contra ela, ou eles nunca fizeram nada contra o Charlie, porque tem criança que acaba machucando, batendo, né? Eles amam, protegem, quer pegar, mas eles ficam chateados comigo, daí eles começam a... Né, pedindo atenção, pedir atenção. O Charlie ele fala assim, eu não gosto de você. Aí eu, ok, mas eu gosto muito de você. Aí ele tá tentando expressar ali que ele tá chateado comigo, né? Daí eu, ok, mas eu gosto muito de você, eu te amo dele, mas eu não gosto de você. Aí passa um tempo dele, mamãe, eu tô com saudade. E ele falou essa palavra, eu tô com saudade de você. Eu, uau, que incrível. Imagina, ele tem 3 anos e fala, e a gente tá junto? Ele não vai pra escola ainda. Todos os dias. Então, você vê, mesmo estando juntos. Atenção, exato. Né? Então, ele sempre vira e mexe ali, eu não gosto de você. Você não gosta do que está acontecendo agora. Aí eu tento, né, dar o nome pra ele. Mas eu amo você. Daí ele olha dele. Ok. É bom, porque muita criança americana fala I hate you, ainda fala eu te odeio, né? Mas pelo menos ele não é mais conheceu leve. essa palavra. Eu não gosto de você. Mas eu amo você. Daí, aí ele para, vem cá. Mas então ciúmes, óbvio que tem, porque eles querem atenção só pra eles, né? Óbvio, Então mas é navegar ali no dia a dia. E agora Vi e o Henrique vão para a escola até as 3 da tarde. Então a maior parte do dia eles ficam fora. Daí eu consigo ficar mais com a Rebeca e com o Charlie, né? Agora eu tenho babá, nunca tive. Quando eu comecei a fazer meu curso, não tinha como. Eu não sei nem como eu fiz antes. Depois que a gente tem ajuda, eu falo, como que a gente fez antes? Mas eu tenho babá... Quando que a gente fez o curso? 1 ano? Faz 1 ano. Faz 1 ano... Só que lançou, né? Mas eu comecei a fazer antes. Então, 1 ano e meio... Aí eu chamei uma babá, eu falei, vou precisar de você por 2 meses... porque eu quero escrever o curso, gravar, daí vai ser mais temporário, assim, tá? Aí, beleza. Depois você começa. Eu terminei. Não, primeiro que eu não terminei de fazer o curso em 2 meses, porque eu não sei onde que eu tava com a cabeça. E daí levou 6 meses. Aí depois que acabou o curso, eu falei, não era nem opção, sabe? E ela fica das 8 às 5, né? Horário comercial. Então ela me ajuda muito com o Charlie, ela leva pro parquinho se eu tenho uma reunião para gravar alguma coisa assim. E daí agora, óbvio, eu tô mais com a Rebeca, mas eu quero muito, agora que a Rebeca tá um pouco maior, fazer, a gente tem o date night, né, com os maridos, mas eu quero fazer um date com cada criança, assim, de repente 1 por semana, daí ser 1 vez por mês para cada criança. Mas sabe ficar umas 2, 3 horinhas só com aquela criança que faz diferença, Fabi? É tão diferente a gente em grupo, e quando a gente só tá com uma criança, as coisas que eles falam, compartilha, porque em grupo,
um interrompe o outro toda hora. Sim. É um falando em cima. Você tem família grande, você deve ser um pouco assim, né? Um fala em cima do outro, e aí é um pedindo, mamãe, mamãe, mamãe. Não dá pra. E não dá nem abertura para a criança se abrir com você. E eu sinto agora que a Vi, né, com 9 anos, já está numa fase totalmente diferente, né? Existe a tecnologia mais envolvida, aí tem as questões com os amigos, né? Começa outras questões que eu preciso estar com ela, né? Então eu quero fazer mais espaço para eu ter esses momentos um a um, que eu acho que é muito, muito importante ter mais. O pessoal fala de um tempo de qualidade, Sim. mas também quantidade eu acho importante. Só que às vezes a gente está junto e não tá, porque cada um tá com a cabeça num lugar e tal, então meu objetivo, pro ano que vem é criar esses espaços mais para um a um, porque você vê o Charlie com 3 anos, que fica todo dia comigo e falou, eu tô com saudade de você. Então, aí é um sinal pra gente prestar atenção, né? Sim. Não, e é isso, assim, às vezes a gente tá junto, mas não tá ali. Não tá. É uma coisa que eu falo pro Leandro, eu falo, a gente tá junto o tempo inteiro, a gente tem muitos momentos família, mas a gente não tá tendo momentos de casal, mesmo a gente estando junto todo dia, dormindo junto todo dia, mas falta o momento do casal, né? Então, tipo, não é só o estar junto, é tipo, dedicar mesmo ali algum momento específico. E isso faz total diferença. Nossa. Eu falo pra ele, meu Deus, a gente só tem a Gigi, né? E eu fico assim, ai, será que a gente... Medo de qualquer mãe de um só, Claro. né? Será que a gente vai amar tanto o segundo como ama? Porque ama tanto, tanto. Eu falo, eu amo tanto que eu não consigo imaginar amar outra pessoa. Não, isso é fascinante. Como multiplica. Ele não divide, você multiplica. E o Ricardo era exatamente assim. Porque ele era tão apaixonado pela vida. A gente, né, de novo... Toda a história dela é muito forte. E eu acho que até o pessoal que assiste a gente também sentiu isso. Tanto que quando eu posto uma foto dela, traz muita emoção para as pessoas. Todo mundo gosta de todas as crianças. Não todo mundo. Quem acompanha a gente gosta de todas as crianças. Mas quem acompanha a gente desde o começo tem uma ligação forte, eles falam, tem uma ligação muito forte com a Vitória, mas é o sentimento que passou de literalmente de fé, de vitória, de vencer, sabe, de aquele desejo grande, e muita gente aplicou para a vida delas, não necessariamente para ter filho, mas algo que eles tinham um sonho, algum desejo na vida deles, então é muito sentimento envolvido, mas fora tudo isso, como a gente esperou tanto, era um negócio muito forte com ela, né? Aí o Ricardo, para ele, depois ele quis outros, mas até antes de ter o Henrique, ele só queria ela. Ele falou, não, mas tá ótimo. Pra que mais? A gente já tem, olha quanto amor, olha que alegria, não sei o que. Não, eu falei, tá bom, não precisa ter 4 aquelas, mas hoje eu tenho mais. Falei, pelo menos mais um, amor, pelo amor de Deus. Ele, não tem como eu amar mais. E, nossa, porque você ama tanto, você fala, não é possível, eu não vou conseguir amar mais. Não, só multiplica. E eles são tão únicos, Fabi. Você vê, você tem os seus irmãos, você sabe o quão diferente, todas as famílias, não importa, são muito diferentes. Então, é fascinante conhecer cada um, o que move cada um, o que deixa feliz, o que deixa triste, é muito legal. E todo dia é uma coisa... nova, sabe? Um faz uma coisa e fala, caramba, eu e o Ricardo agora não acaba assunto, né? Se a gente sai num date, né, de assunto não falta. A gente tenta não falar das crianças, mas quando entre as crianças, mas é porque é muito diferente e é fascinante ver eles crescerem, né? É muito legal, é muito legal. Eu vou fazer uma pausa aqui na nossa conversa, porque eu falei que ia ter um desconto, então vamos falar desse desconto pra galera, entendeu? O pessoal o papo tá bom, a gente vai continuar o papo, mas eu sei que tem muita gente aí assistindo que eu prometi desconto, então vamos falar de Pompom pra vocês, tá, gente? Pompom, minha parceira há muito tempo, mas assim, eu conheci a Pompom. Primeiro eu ganhei chá de bebê da Gigi, ganhei fralda da família, tudo, ganhei Pompom. Comprei também, a gente fez uma compra ali no começo, antes da Gigi nascer. E na maternidade também, que a Gigi nasceu, eles usavam Pompom. Então, assim, a gente teve experiência desde o primeiro dia de vida da Gigi, assim, usando a fraldinha da Pompom. E sempre foi uma experiência maravilhosa, né? Porque a Pompom, qualidade impecável, e ela entrega tudo que ela promete. Então, ela é confortável, ela tem rápida absorção, ela tem as orelhinhas com elástico para você ter melhor
o fechamento, ajustar melhor na cinturinha do bebê, então pra ser confortável, tudo. Então tô com a Pompom desde o começo e não largo, entendeu? Indico, inclusive mamães aí que estão, primeira viagem, tá pensando, é Pompom, tá? Não tem pra ninguém. E falando de desconto, porque eu falei, gente, última live do ano, Pompom parceira comigo esse tempo todo, vamos dar um desconto pra galera que tá nos acompanhando, né? Então, o desconto é o seguinte, na compra de um pacote Pompom Derma Protec Mega, que é o grandão, o segundo pacote sai com 25% de desconto. Eu vou deixar o QR Code aqui na tela, o link também na tela, na descrição, para vocês não perderem. Então, aproveita essa promoção, que é 25% no segundo pacote, na compra de um pacote Derma Protec Mega. Então, vou deixar para vocês aí. E aí fica a dica. Vai ter um chá de bebê para dar de presente? Já aproveita o desconto. Mamães aí que estão para ter filho, aproveita o desconto também. Inclusive, o Leandro fez um vídeo lá no canal dele falando sobre a contagem de fraldas que você tem que comprar para um ano. Ele deu várias dicas lá também. Legal, que a gente fez uma compra de um ano, assim. E aí ele deu essas dicas para quem quiser aproveitar também. E já aproveita o desconto, né? Porque estamos aí, vai começar o ano, o último vídeo do ano aqui de podcast. Já começa o ano com seu estoque de fraldas aí com desconto garantido. E a gente sabe também que Pompom tem um ótimo custo-benefício que as mamães e papais agradecem. Porque a gente sabe que é muita fralda pra trocar, né? Sabe? Meu 4, Deus. então. Meu Deus, muita fralda. Então, fica a dica pra vocês aí, tá, gente? Vamos voltar aqui. Flavinha já trocou muita fralda, 4 crianças. Menina. Não, e olha, o Charlie e a Rebeca, eu não sei, eles têm um intestino maravilhoso. Eu juro, não, é uma coisa. Ontem eu troquei ela, peguei ela no colo. Não, tipo, a fralda, eu acho que eles só ficam esperando aquela bem sequinha, né? Ok, troca de novo. A Gigi, ela faz uma coisa, só que com o Leandro, comigo ela muito raro de acontecer, mas toda vez que o Leandro troca ela, ele abre a fralda, ela faz xixi. Olha que louco. Eu falo, comigo isso não acontece. Ele fala, aí suja o negócio. Suja toda a roupa. Comigo isso nunca acontece, mas com ele toda vez, acabou de colocar a fralda nova, ela faz xixi. Aí ele fala, pode fazer, filha. Aí vai 2 fraldas em uma troca. Porque às vezes espalha tudo, cai. Eu ponho uma limpa embaixo, sempre, aí se faz xixi, aí suja as 2. Ok, mais uma. O bom de dar esse espaçamento aí de filho é que ela já vai ter saído da fralda. Vai fazendo desfralde e começa tudo de novo. Já começa de novo. Senão fica usando junto, né? E, Flavinha, eu nem falei aqui que eu ia falar no começo, né? Que acho que quem te acompanha, obviamente, sabe que você fala muito sobre a educação positiva, né? Na verdade, eu acho que o que todo mundo gostaria de te perguntar nessa internet é como a gente tem a sua calma? Ai, essa demais. A minha irmã tá aqui, né? Como ela faz? fica tentando... Até a voz dela quando fala, assim, é muito caro. Gente, como? Não, mas eu juro que é treinável, Fabi. Eu juro. E, uma prova é o meu marido, porque ele é 0 calmo. A gente é 880. E é impressionante o quanto ele tem mudado muito. Mas é intenção. Porque, óbvio, é o que você falou, a minha voz é calma, então, óbvio, eu tenho esse jeito mais calmo, então não pode tirar isso de conta, né? Tem personalidade mesmo. Minha mãe, por exemplo, é super agitada, minha irmã também é mais agitada, assim. Tipo, eu fico, gente, calma, vai dar tudo certo. Então, tem coisa de personalidade, sim, mas quando a gente tá falando de lidar com a criança, o meu sangue também sobe. Só que eu tive um treinamento antes de ter filhos com crianças em escola. Então, pensa assim, em escola eu não podia gritar. Escola eu não posso bater em criança, e não que é uma opção, tá, gente? Não é uma opção, mas só tô dando exemplo. Quem usa, né, esse tipo de disciplina. Como que os professores fazem para lidar com... Porque, beleza, criança mais velha já escuta mais, mas hoje em dia tem berçários, tem os bebês lá, os bebês de 1 ano, de 2 anos. Se o professor bater e gritar, você não vai gostar. Então, é possível. Só que eu tive esse treinamento antes de muitos anos. A primeira aula que eu dei, eu tinha 16 anos. Eu fazia o magistério aqui, que chama ensino normal hoje, né?
mas eu fazia magistério e eu fui contratada, era para ser auxiliar, uma professora desistiu de última hora, aí me deram uma sala, oi? Eu tinha 16 anos, claro, né, quando a gente tá... Você quer? A gente Sim, faz. tranquilo, nossa, sei tudo. Eu fui para casa desesperada, minha mãe era diretora de escola na época. Aí eu, mamãe, arrumei emprego, eu sou professora dela. Como assim? Tipo, sabe quando você sai para uma coisa e volta com outra totalmente diferente? Então, ali eu não sabia nada. Não gritava também, porque não pode, mas era toda perdida. Assim, não toda perdida. Eu já estudava, mas era muito nova, tava né? aprendendo. Mas consegui, sabe? Então, se os professores conseguem, então tem jeito. Mas a gente tem que se informar mesmo, Fabi, porque não foi nos ensinado assim, não tem nada de errado. Os nossos pais fizeram o melhor. Olha aqui, todos nós, felizes, saudáveis. Mas tem muita questão que dá para melhorar. Então, não pode, a gente não pode fechar o olho para isso. Falar, eu não morri, eu tô bem. Não necessariamente a gente está bem 100%, mas tem como, sabe, Fabi? Mas é treino. Tem muito material hoje na internet, tem o meu também. Depois a gente vai falar disso também. Mas foi muito treino. E eu tive muito sorte e privilégio que eu fui para os Estados Unidos e foi lá que, assim, aqui eu não lembro, mas eu fiz magistério, eu já tenho 40 anos, então faz tempinho, né? Mas eu não lembro de ter uma aula de disciplina positiva, por exemplo, no magistério. Fê, você fez pedagogia, você lembra de ter? A Fê fez pedagogia e não tem essa disciplina, por exemplo, na faculdade. E quando eu fiz faculdade nos Estados Unidos, tinha uma matéria só sobre disciplina, para a gente aplicar na sala de aula, não era nem para mães, né? E lá abriu o meu mundo, assim, Fabi. Eu trabalhei numa escola Montessori. Assim que eu cheguei lá, já comecei a trabalhar numa escola Montessori, porque a diretora era brasileira, todo mundo era americano, então ela aceitou o meu diploma do magistério e eu comecei a trabalhar lá. E lá me abriu, assim, eu vi as professoras falando baixinho, e aí quanto mais baixo ela falava, mais quieto a sala ficava. Que isso? Porque a gente criança, faz fila, não sei o quê. E lá, a professora, gente, não sei. E aí as crianças tinham que parar para ouvir. Ou a diretora era maravilhosa, infelizmente ela já faleceu. Mas ela tocava o piano, uma tecla no piano, pã. As crianças já sabiam que quando ela fazia aquele som, era para todo mundo parar e olhar. Então tinha várias coisas, várias coisinhas assim que as crianças respondiam tão bem. Uou, tipo, uau, é isso que a gente está faltando. E quando eu comecei meu canal, eu trabalhava em escola, eu fazia isso como hobby, porque eu queria ter filho e não conseguia. E minha mãe falou, Flávia, você tem que sair desse mundo infantil quando você está em casa, porque você trabalha em escola, você é babá nas horas vagas, e você vai ficar deprê, né? Aí que eu achei os vídeos de maquiagem que eu comecei a fazer como hobby, né? Então, por isso que eu comecei a fazer vídeo de maquiagem. Mas eu já trabalhava em escola fazendo YouTube. Então, e eu sempre pensava assim, eu falei, eu quero que as pessoas saibam o que eu sei, porque eu vivia diariamente. E eu passei por várias idades. Trabalhei com 2 anos, 3 anos, e trabalhei na sala dos bebês também. E para mim, trabalhar com os bebês foi o maior aprendizado do mundo, porque como eu não tinha filho, né, eu já tinha visto bebês, mas tá ali diariamente com eles, vendo o que eles realmente são capazes, vendo como eles respondem, como eles estão presentes ali. Às vezes a gente acha, bebê só dorme e come. Ela tá percebendo tudo. O jeito que a gente fala, se a gente tá preocupado, se a gente tá com a cara fechada, até nós, tá falando de fralda, né, por exemplo, a hora da troca da fralda é muito importante a nossa presença, porque quantas vezes a gente troca a fralda por dia? De 6, 8 a 10. Então é um momento tão íntimo ali com a criança, fora que a gente tá mexendo nas partes íntimas dela, mas é um momento tão ali que só a troca da fralda a gente já pode ter um relacionamento incrível com ela. Às vezes, eu não tô falando que não pode, que a gente tem que estar 100% presente, mas se a gente tá ali,
é só mais uma Só no tarefa do automático. dia, porque eu tenho Aham. que fazer, vai logo, vai logo. A criança, você tá manuseando o corpo da criança de qualquer jeito, a criança tá sentindo. Então, até isso, eu prestei atenção, sabe, trabalhando na sala dos bebês, e eu, gente, que maravilhoso. Então, eu tive essa oportunidade de também aplicar com outras crianças. Por exemplo, a língua de sinais com os bebês, que é algo que eu fiquei fascinada, assim, porque língua de sinais é para, né, surdos, mas você enquanto o bebê não fala, você pode usar os sinais para que ele se comunique e diminuir a frustração. Então, isso eu aprendi também na sala de aula. Então, todos os meus bebês, eu não fiz um monte de sinal, mas eu fiz os básicos que precisava. Estou com fome, não quero mais, porque eles também têm autonomia para falar. Terminei, tô satisfeito, que é assim, né, all done, quero mais, eu tô com sono, tô com dor, até fofinho esse tipo de obrigado e por favor, é só um extra, né, mas, então tinha tanta coisa que eu tava aprendendo, assim, caramba, que incrível, então quando eu tive a Vitória, eu queria mostrar tudo isso, as atividades sensoriais que a gente fazia com os bebês na sala de aula, então todo esse meu conteúdo veio desse background de professora mesmo. E eu sentia, eu falei, gente, o mundo precisa, eu não sei se o mundo sabe, mas o mundo precisa saber, porque para mim era uou, e o melhor era ver as crianças respondendo aquilo, né? Não era só teoria, porque quando a gente vai na faculdade, é tudo muito bonito, né? O livro tá falando pra fazer isso, legal, quero ver na prática, que eu sempre escuto, sempre não. Muitas pessoas tinham essa rejeição. O que a Flávia tá falando é só pro vídeo, ela tá fingindo, ela não sei o quê. Mas quem tomou coragem e aplicou, fala, cara, funciona, mudou minha vida, não sei o quê. Então, essa minha experiência da escola foi meu treinamento. Mas hoje, óbvio, você não vai trabalhar numa escola para ter essa experiência. Então, hoje existe sim os conteúdos, né, tanto gratuito quanto os cursos que vai mais a fundo, para a gente aprender a ter essa calma, porque não é sobre a gente, né? A gente leva muitas coisas para o lado pessoal. Quando o bebê faz alguma coisa, a gente acha que o bebê está nos desafiando, quer, né, irritar a gente. Olha, mas que absurdo. Imagina, eu estava num restaurante uma vez, nunca vou esquecer essa cena. Eu ainda preciso aprender a reagir e eu não sei como entrar no espaço do outro. É muito complicado, né? A gente estava num restaurante e tinha um bebê no cadeirão, e aí o bebê pegava a colher e jogava no chão. Todo bebê faz isso. E isso faz diferença. A gente saber o que é normal o bebê fazer. Porque quando você é mãe de primeira idade, você acha que só o seu bebê está sendo mal criado, só seu bebê não está se comportando. Então, quando você vê que todos os bebês fazem isso, você entende que faz parte do desenvolvimento, né? Então, aí esse bebê estava jogando a colher no chão. Na segunda vez, o pai já deu um tapão na mão da criança. Aí a criança fez assim, e ela tentou de novo. Aí ele batia mais forte. Gente, aquilo subia assim, porque a criança não tá fazendo nada demais. Tira a colher, se você não, porque a criança gosta de testar, é causa e efeito. Se eu fizer isso, o que vai acontecer com isso? Sumiu, caiu. Eles estão testando e tendo experiências o tempo todo, né? É fascinante. Olha, se eu soltar aqui, vai lá pro chão, sabe? Sim. E o cara batendo na criança por ter uma ação completamente normal. Então, isso me corta o coração. Então, essa calma é de saber que não tem nada de errado com meu filho, né? Assim, e a gente tá punindo as crianças por elas estarem fazendo o que elas têm que fazer. Exatamente. Então, imagina, a gente tá aqui conversando e alguém vem dar um tapão na gente e fala, putz, mas é para eu conversar no podcast, você tá me batendo, porque, sabe, assim, então essa calma é da gente treinar e entender. A gente não precisa de uma faculdade de pedagogia para ser mãe, não é isso, mas precisa de um entendimento básico do desenvolvimento da criança e do bebê para a gente não se desesperar também, e a gente não enfiar o pé pelas mãos, e para a gente criar esse vínculo que é tão poderoso, é tão especial com o nosso bebê, porque eles são apaixonados por nós, né, Fabi? O bebê, ele
é uma devoção tão grande que depois A gente vai sente falta. saindo, né? Agora a Vitória já tá lá na casa da prima faz uma semana. Então essa devoção, assim, esse amor, e eles confiam em nós, eles precisam se sentir seguro. Então como que a pessoa que mais precisa passar essa segurança para a criança é a fonte de dor, de violência. Então é muito confuso para a cabeça da criança, porque ela olha, você é o que tem que me dar a segurança, o amor, o carinho, e você tá me batendo? Então ela começa a acreditar que isso também é amor, né? Sim. E não e eu acho assim, uma das coisas que mais, há um tempo atrás que eu ouvi, que eu falei, é isso, como que a gente não pensa nisso? Se a gente acha errado bater no adulto, marido bater na mulher, como que a gente pode aceitar ou achar que pode ser normal bater na criança? Não. Como? Que é um ser totalmente indefeso, não que faz não faz o menor sentido. sentido. Só que todo mundo que faz isso não faz, a maioria, né? Tem gente que é doida, mas a maioria não faz por mal. Ela acha que é o certo, que só assim a criança vai aprender. Então, é por isso que existe, eu comecei, né, esse movimento, e hoje, graças a Deus, tem mulheres e homens também maravilhosos. Tem ai meu Deus, esqueci o nome dele. Ai, eu vou lembrar, ele fala muito sobre Montessori. Nossa, tá na... Gente, a memória aqui tá difícil, mas tem homens também falando sobre essa disciplina positiva pra gente criar crianças mais saudáveis emocionalmente, né? Eu acho que essa inteligência emocional que tanto nos faz falta precisa existir, e a gente precisa ser forte. Pra gente ser forte emocionalmente, não é com agressão, porque muitas pessoas acham isso, né? Eu vou bater pra ele ficar forte, para aprender quando alguém bater nele. Falo, não, a gente fica forte quando a gente tem a inteligência, a gente está seguro. Aí a gente fica forte. Então, quando alguma coisa acontecer lá na frente, a gente sabe que tem quem vai nos apoiar, que vai nos ajudar, ou vai conseguir, né, se defender. A gente dá essas ferramentas para ele se defender também. Mas, né, o bater, o gritar, tira a nossa autoestima, tira a nossa segurança, ou vira ao contrário, ou você vira também o bully, né? A pessoa que vai agredir também lá na frente. Então, a calma é treinável, a gente tem que ter informação, mas você não vai falar manso como eu, porque você não é assim. Então, a gente tem que também respeitar a nossa autenticidade. Então, minha mãe às vezes ela, né, abre, daí ela, ai, eu falei errado, eu falo, não sou calminho igual você, mamãe, você é você é espalhafatosa, isso que é legal. Imagina que chato seria todo mundo falando manso que nem eu. Ia ser muito chato. Então você tem que respeitar a sua autenticidade. Então o falar calmo é do meu jeito, e a disciplina positiva não é ser mole, não é deixar fazer tudo, mas é falar com firmeza e clareza, e sem bater, sem xingar, sem pôr para baixo, sem chantagear, sem ficar ameaçando, sem ficar usando moeda de troca. Se você fizer isso, eu faço aquilo. É isso, né? Mas com firmeza, clareza. Mas é muito importante que a pessoa seja ela mesma, né? Porque a criança também percebe quando a gente não é autêntico, quando a gente tá fingindo. Sim. Quando a gente tá... Você vai ver, a gente vai falar... Se ela falar, tá tudo bem? Não, tá tudo bem. Eles percebem a gente. Então não adianta a gente tentar ser quem a gente não é. Eu acho que a gente... não gosto muito dessa palavra, mas se empoderar da maternidade, assim, e ter mais segurança, porque acho que também tem muito isso, a gente fica muito inseguro, né? Também com muita informação, tem esse problema também, né? Com muita informação a gente fica meio inseguro. Será que eu tô fazendo certo? A gente tem que... Cara, eu tô fazendo o melhor que eu posso agora. Mas acho que tem que ter uma lista ali, desse limite eu não passo. Então, bater eu não vou bater. Então, você sabe que isso não vai fazer. Ou gritar, eu vou tentar amenizar. É claro que todo mundo vai gritar. Ninguém é feito... a gente não tem Você sangue vai ter de seus barata. momentos de explosão, né? Não tem como. Senão a gente não teria as emoções, né? A gente tem raiva, a gente tem cansaço, a gente tem tristeza. E a criança precisa ver isso.
O negócio é como que a gente ensina eles a lidar com isso, porque a gente também é exemplo. Então, se eu tô com raiva que meu filho fez alguma coisa, como que eu vou expressar essa raiva? Socando a cara dele? Não, porque a gente não pode fazer isso. Eu vou socar o travesseiro. Ok, filho, eu tô com muita raiva. Eu pedi pra você prestar atenção. Ok, como que a gente vai resolver esse problema agora? E não precisa falar manso. Ai, filhinho, eu estou com raiva. Não, tem que ser autêntico. Eu tô com raiva, eu tô muito brava. Eu vou respirar. E aí eu vou pensar como que a gente vai resolver esse problema. E aí, né? Então, é treino. É treino. Bem gigante minha resposta, né? Mas é que é o que eu... Não, e já vamos aproveitar, você falou do curso. Fala do curso pra gente. Esse foi um par. É o seu quinto par. É o sexto, porque o livro também eu te admiro, Fabi. Olha que maravilhosa. 3 livros. Eu fiz o primeiro, eu quase morri. Aí, e eu tava... O Henrique nasceu, eu tava finalizando, né? E onde eu estava com a cabeça? Que é muito difícil. Mas o curso também, porque como você junta tanta informação e coloca num lugar, porque é muito complexo, né? A criação de filhos e tal. Então, só a curadoria, o que colocar, o que fazer, qual a ordem. Eu tenho mais de 2.000 vídeos, né? E eu queria incorporar todas as coisas que eu falo nos vlogs, no meio, como colocar tudo num lugar só para que a pessoa saiba, ver o índice, não sei o quê. Então, isso foi muito difícil. Mas nessa construção veio o método do coração. Foi tão legal. O pessoal do curso, né, da Hotmart, eles ajudaram a gente a fazer um one page, né, sobre o que seria o curso e tal. Eles foram incríveis comigo. E dessa one page, porque eles me entrevistaram, tipo, o que você quer? O que você quer falar pro curso e tal? Daí eu falei, aí eles digitaram um one page, eles falaram, vê se é isso. Deu, é isso, é exatamente isso. Foi tudo que eu falei, só que eles conseguiram sintetizar numa página. Aí, dali, eu li o one page, não, mas eu quero um nome para alguém lembrar, né? E eu sempre falo, ganho o coração de uma criança, que é você ganhar mesmo a confiança da criança, a criança saber que ela pode contar com você. E isso pode ser qualquer pessoa. Óbvio que o ideal que sejam os pais, mas às vezes não é possível, às vezes os pais estão numa fase difícil, cada um tem a sua vida, né? E a vida não é perfeita. Mas se tem um tio, uma tia, um primo, a madrinha, sabe? Aquela pessoa que a criança, a avó, né? O avô, aquela criança que a criança vai contar, a criança precisa de uma pessoa, um vínculo forte na vida dela que pode fazer a diferença na vida dela. E eu gosto muito de escutar histórias de vida, né, Fabi? E eu sempre fico fascinada quem teve uma infância terrível e conseguiu ser alguém, fazer algo por ela mesmo depois, né? E todo mundo teve uma infância terrível e depois conseguiu transformar a vida da pessoa. Ela sempre fala assim, teve uma pessoa que me ajudou, teve uma pessoa que confiou em mim, teve uma pessoa que acreditou em mim, que me deu a mão. Então é isso, né? Você ganha o coração de uma criança. E aí vem o método coração, que cada letra tem uma palavra que é o que a gente precisa para lidar com as crianças no dia a dia. Então, aí eu falo no curso, se você esquecer tudo do curso, de todos os módulos, volta pro coração, que é um sentido duplo, né? Volta pro coração, lembra? Porque como você quer ser tratado, né? Com amor, carinho. E cada letra é uma coisa. Então, é consciência, observar e esperar, curar, respeito, ambiente de paz, cura, clareza. O outro é autenticidade. Lembra que eu falei da gente tem que ser autêntico. E o ouvir. Então, cada palavra, né, tem... Aí eu destrincho tudo lá dentro, mas como é importante voltar para isso. A gente, por exemplo, observar e esperar. A gente é muito rápido em julgar as crianças, em agir muito rápido. A gente não deixa eles testarem, ou a gente quer arrumar tudo muito rápido para eles. Eu fiz um curso na Califórnia, Fabi, que também transformou meu modo de ver os bebês. E aí, o curso era de 0 a 2 anos. E essa coisa da gente dar um passo para trás,
é tão poderoso que a gente quer resolver. A gente é pai e mãe, a gente quer salvar eles o tempo todo, e eles não precisam ser salvos. Eles só precisam de um mediador ali para dar uma ajudinha, porque eles são incríveis. Eu que pude ficar numa sala de bebês, eu não conseguia estar 100% do tempo com um bebê só. E aí eu vi o quanto os bebês são capazes de fazer, de se entreter, de brincar. É maravilhoso. Então, o observar e esperar, para mim, é uma das melhores ferramentas da gente não corrigir logo de cara, espera, vê, porque às vezes a criança mesmo já se dá conta e ela corrige sozinha aquilo, né? Esperar, vamos ver como ela vai resolver aquele problema, vamos deixar, sabe? A gente é muito desesperada, a gente é muito... Então, cada palavra dessa tem um teor muito importante, e aí tem os outros módulos, tal, mas foi algo, eu tenho muito orgulho, Fabi, assim, foi muito difícil, acho que da minha carreira até agora, acho que foi a parte mais difícil, assim, para mim o curso, a Fê sabe, né, foi... Um trabalho bem intenso, né? Muito, porque eu queria que fosse algo sério, né, um investimento mais alto, assim, nunca vendi nenhum produto desse valor, mas eu queria que valesse a pena, sabe, para a pessoa. Então, o que a gente coloca lá? E, de novo, é aquela coisa do treino, então a pessoa vai ter que assistir, porque isso ficou muito maior do que eu queria e esperava, porque é difícil para as mães assistirem, né? Mas, ao mesmo tempo, tinha muita coisa que eu não podia deixar fora. Por isso que eu falei, eu falei que ia ser 2 meses, daí não vai dar, vai ser 6 meses. Mas não é cansativa, são aulas que uma não depende da outra, então você pode ir por temas e tal. Mas eu tenho muito orgulho, assim, tá bonito, sabe? A produção. E foi legal que a gente fez agora, porque no começo a gente era tão amador, né, no equipamento, então também assim, a gente tomou um cuidado com a produção de luz, microfone, o som tá legal, aí como eu tenho muita imagem de arquivo, então tem muita imagem das crianças, deu para ilustrar, sabe, então ficou bonito. Mas, e onde o pessoal encontra seu curso? Tudo sempre tem na link da descrição no meu YouTube ou no Instagram, né? Tá sempre lá disponível. Vou deixar na descrição aí pra vocês também. E do livro também. Obrigada. Do livro também. Aí livro não é fácil também. Nossa. Não, eu nunca fiz um curso, mas eu imagino que o trabalho para fazer um curso é maior do que de fazer um livro, que porque não é fácil. Porque a gente escreve, envolve a escrita, mas você tem que... Aí tem toda a produção após. E aí a gente escrevia, filmava, daí ia pro editor, tá aqui. Aí, depois de assistir tudo, a gente ia caçar a imagem para ilustrar aquilo que estava acontecendo. Quantos vídeos não tem, né? Não, é que as meninas que trabalham comigo, elas assistiam eram fãs antes. Né? Então elas já sei qual. Então elas é uma livro, como que chama? É uma biblioteca ali. Elas o vira e mexe o Gabriel. Onde que tá tal coisa dela? Peraí. Aí elas já sabem o vídeo que tá as coisas. Então isso ajudou. Mas assim, aí era minutagem por minutagem. Então, do 1 minuto a 1:50, tal. Aí o vídeo tal, do minuto tal a tal. Então, gente, vocês não têm. Foi muito. Cada aula tem imagem ilustrando as coisas. Porque eu queria, já que a gente tinha, eu queria. Porque às vezes fala, é teoria, muito fácil a Flávia falar, né? Mas eu queria mostrar lá, é possível, a gente fez isso. Então, isso foi muito trabalhoso. Mas depois que acabou, juro, eu chorava. Eu chorava. Não acredito que acabou. Eu não acredito. Só que as coisas acontecem tão rápido que agora a gente já tem que pensar, né, no próximo. Mas esse daí, esse é o básico. Esse é que é um grandão, mais robusto, que nunca vai sair de moda, digamos assim. Ele é atemporal, porque o que tá ali vale para tudo. Aí agora a gente pensa em fazer algo menor, né? Uma coisa mais rápida para quem quer algo menor assim. Mas esse aí é o carro-chefe, é a mãezona ali. E foi um parto. Um parto, meu Deus do céu. Em parto a gente nem falou. Você teve os 4 de parto normal. 4 de parto normal, Gabi. Ficou mais fácil depois do primeiro? Foi, eu acho que mentalmente, né? Eu fiquei com menos medo.
Mas não que não dá medo, porque tudo Cada pode um de um acontecer, jeito, né? aham. Mas eu tive a experiência com anestesia, né, lá, então eu não senti, assim, eu senti dor da contração. A Vitória, o Charlie e a Rebeca estouraram a bolsa. Fiquei surpresa, porque dizem, pelo menos que eu ouvi falar, é que não é tão comum de estourar a bolsa, né? Então me surpreendi. Só do Henrique que não. O Henrique foi 40 semanas. Aí o médico falou: você quer induzir? Eu falei: ah, bora, porque eu também não tava me aguentando mais. Mas aí foi induzir assim, dar remédio, mas foi Sim. parto normal também. E então eu senti as dores da contração, mas aí no que eu senti lá, eles já oferecem. Quer anestesia? Eu, sim, por favor, por favor. Então isso foi muito tranquilo. Tanto que o pessoal que assiste os partos fala: não é possível. É isso que eu falo: não é possível. Olha, não é possível que ela tá plena assim. Mas eu falo: gente, não sou eu, foi anestesia, porque antes da anestesia é uma dor que não dá para explicar. É uma dor que eu nunca tive parecida, assim. E você já assistiu aqueles programas Eu Não Sabia Que Eu Estava Grávida? Né? As meninas que não sabem que estavam grávidas e começam a ter a dor do parto, todas elas pensam que estão morrendo. Eu só sabia que eu não estava morrendo porque eu sabia que eu estava grávida. Mas todas elas relatam assim: eu tô morrendo, eu tô com um problema muito sério que eu tô morrendo. Então é uma dor, um negócio assim, e a sua barriga fica dura, daí solta. Só que o mais interessante é que dói, você, eu vou morrer. Aí passa, fica tudo normal. Aí vem de novo, ai, vou morrer. Aí passa. Então, entre uma e outra, é vida normal. A natureza é fascinante, né? É fascinante. Teoricamente, o neném sai sozinho, né? E tanto que a Rebeca foi muito rápido. Não o trabalho de parto, mas eu em O uma expulsivo. a hora que fala, 10 centímetros, ok, pronto, quando quiser, eu pum, Uma empurradinha. o corpo já sabe o que fazer, né? Mas eu tava falando com a minha irmã, né, que ela quem tem saudade da gravidez, minha irmã amou a gravidez, eu não gostei da gravidez, eu gostei, né, não me entenda mal, eu amei e sou grata e faria tudo de novo. O resultado final, mas o processo da gravidez para você não foi legal. Foi dolorido. Sempre dor no ciático, sempre dor. Eu sempre tive dor muito embaixo da barriga, assim. Parecia que tava repuxando tudo. Todas. Só que só foi piorando. Eu achei que foi cada vez mais. Eu achei que ia melhorar. E foi ao contrário, a gravidez foi cada vez mais difícil. De novo, não sei se é a idade, né? Com a Via eu tinha 30 anos, depois 33, 36 e agora 39. Então a gravidez eu achei bem mais puxado. Agora os partos foram mais fáceis. E aí alguém quando perguntou assim, que dia você reviveria da sua vida? Eu falo, cara, para mim o dia dos partos, porque para mim o parto foi tão maravilhoso que eu não tava com dor depois da anestesia. E aí a hora que nasce, aquela pele, é um cheiro, é tão estranho que eles estão dentro daquela água por 9 meses, qualquer coisa que ficar dentro da água vai sair fedido pra caramba, né? E como que o bebê não sai fedido, né? Não é fascinante? É um cheiro meio doce, assim, eu não sei explicar. E mesmo aquela meleca toda, tipo, eu não tinha problema, assim, porque não tava... Eu sou muito sensível com cheiro. Então, se cheirasse ruim, eu falo, leva, limpa, depois me devolve. Mas era algo tão forte. E eu lembro assim, eles estão quentinhos, eles saem tão quentinhos da barriga. Então, assim, o parto é um dia que eu tenho uma lembrança tão gostosa. E no hospital de Wisconsin, para entrar na maternidade, você entra pela emergência. E eu tive que ir na emergência com as crianças, graças a Deus nada grave, mas eu precisei ir na emergência outras vezes para levar eles, e no que eu entrava lá, mesmo que eu estava levando eles doente, aí eu senti o cheiro da recepção, me remetia o dia do parto. Então o lobby ali da emergência me trazia uma sensação gostosa, porque é o dia que... Então é uma coisa muito incrível, assim, eu dou graças a Deus, porque eu sei que não é assim, né, para todo mundo, mas essa parte, depois da gravidez difícil, pelo menos
O dia do parto foi Não, maravilhoso. é muito engraçado como a experiência de cada um, né? Tipo, pra mim, eu amei estar grávida. Eu não Tá tive vendo? enjoo, eu não tive nada. fiquei Eu muito fiquei enjoada. plena, assim. Eu só tive muito oscilação hormonal. Mas, assim, eu fiquei muito de boa. Eu gostei do barrigão. Tava ótima. Já eu não reviveria meu parto. Olha. Não reviveria, porque eu tive intercorrência, fui pra UTI, passei mal no parto. Então, assim, Nossa. o pessoal fala, ai, casamento é o dia mais feliz da sua vida até seu filho nascer. Eu falo, Nossa, não é que não não. foi o dia mais feliz no sentido dela nascer, Entendi. mas eu não reviveria aquele Entendi. momento, porque não foi legal naquela hora, a preocupação, tudo que estava acontecendo. Depois, tudo bem, mas ali, aquele momento, eu falo, não reviveria. Então, é muito, tipo, pra cada um, como a experiência é totalmente diferente, né? Mas se você perguntar pro Ricardo, ele vai falar que ele também não reviveria nenhum dia, porque ele é muito preocupado. Aí, tanto que eu falo, aí, quando eu falo, eu quero ter mais um, ele fala, eu não tenho saúde pro dia do parto. Ele falou, dessa vez, ele ficou com a psicóloga trocando mensagem, porque minha mãe não conseguiu chegar dessa vez, porque dessa vez ela nasceu um mês antes, né? E só tava ele, antes minha mãe e meu padrasto, então eles ajudam, eu e o Ricardo também, né? E dessa vez ele tava só ele lá, a gente chamou a babá e uma amiga pra ficar com as outras crianças, foi um corre, porque não tava nada... Nem mala pronta. Que legal, parabéns, Flávia Kalina, já sabendo do que eu sei. Mas eu juro, isso eu não esperava. Não esperava. Isso eu fiquei com medo. Porque como nunca tinha passado, né, como não sabia, nunca tinha passado por isso, falei, meu Deus, prematuro. Aí já pensando, vai pra UTI, vai. Nossa, aí quando eu cheguei lá, eu ficava perguntando, mas... Você acha que ela vai pra UTI? Eles, não, a gente não sabe, só sabe quando o neném nascer. Mas normalmente, cada hora... Quais são as estatísticas? Né? E isso eu fiquei muito preocupada. E o Ricardo, que já é 1000 vezes preocupado da vida, mais ainda. E ele tava sozinho. E óbvio, a gente tava seguro com as pessoas lá em casa, mas, né, não tava preocupado também com as crianças. Sempre, não lá. Foi nada organizado, né? Foi meio que na da gente, o que eles vão comer? O que não sei o quê? Então ele falou, não tenho mais saúde pro dia do parto, que eu fico muito preocupado. Até ver que tá tudo certo, né? E o homem, acho que tem um agravante da mulher. Engraçado que eu não me preocupei muito comigo. Meu Deus, tem muitas mulheres que têm muito problema no parto, né? Só que eu não pensava muito em mim. Eu sempre tinha medo de ter alguma coisa com o bebê. E ele ficava preocupado comigo, eu com o bebê, né? Então, então, eu também não tinha essa preocupação. Hoje eu tenho, pelo que eu vivi ali. Tanto é que eu falo, eu tenho um medinho de viver isso de novo. E antes eu ficava, ai, gente, imagina, não tenho medo. Na hora em si, eu não tava tão consciente do que tava acontecendo. Eu sabia que eu tava passando mal e tal, mas eu não tinha noção da gravidade. Depois que eu realmente tomei consciência. Agora o Leandro não. Ele fala, eu tava muito tenso, porque ele tava vendo toda a movimentação dos médicos, tudo acontecendo. E aí, depois que acabou meu parto, eu fui pra UTI e ela foi pro berçário. Ela não pôde ir com ele pro quarto, nem ficar comigo, que normalmente ficaria comigo, e eu fui pra UTI. E aí eu falava pra ele, fica com ela no berçário. Só que ele falava, eu também queria ficar com você na UTI. Então eu fiquei, tipo, com quem que eu fico? Ele falou, eu me vi num momento que eu não sabia o que eu fazia, sabe? Deixo uma ou deixo outra. E eu ficava, fica com ela, eu tô bem, não tava nada bem. Mas eu sabia que eu ia estar assistida pelos médicos, então eu ficava, fica com ela. Então... É isso, tipo, eu não tava com essa consciência do que poderia acontecer comigo. Eu tava só no, tipo, cuida dela, fica com ela e tal. Hoje, num segundo, eu já fico, tipo, tenho esse medinho do parto. Que é isso, acho que na cabeça deles... Com certeza. Porque eu acho que a gente já tem a consciência do bebê ali. Não que eles não tenham, mas... É mais quando nasce, que vem totalmente essa consciência do ser ali e tudo. Então, eles pensam mais na gente, né? A gente tá ali, totalmente focado no bebê. É exatamente isso. Minha irmã também teve a mesma experiência que você. O primeiro foi bem desafiador, né, Fê? E o segundo foi maravilhoso. Mas foi cesárea? Como que... Não, o meu foi cesárea. Mas ela sofreu bastante no primeiro. Foi. E tanto que eu quis dar para ela uma filmagem, no segundo, eu falei, o que eu vou dar para ela, né? Deu, Fê, eu vou te dar uma filmagem, fotos, que eu trabalho com isso, eu gosto de guardar as memórias. Ela, tá bom. Aí passou meia hora, ela me ligou dela, viu?
você vai ficar chateada se eu não aceitar o presente? Não, daí ela falou, porque foi tão difícil, eu acho que eu não quero ter, né? Daí eu, nossa, faz todo sentido. Então, tem, né? Tem essa... E eu falei pra ela, eu falei, não, acho que eles são profis, né? Se tá acontecendo alguma coisa, eles não vão filmar. Mas óbvio que eu respeitei, porque eu entendo né? A gente tá num momento vulnerável. Que nem eu tive cesárea, eu optei pela cesárea, e aí eu queria o pessoal assistindo no vidro, né? E hoje eu falo assim, talvez eu vá para um normal, num próximo, não sei. Mas mesmo que eu vá para uma cesárea, eu falo, eu não sei se eu quero as pessoas no vidro. Porque o que ficou para todo mundo foi eu passando mal, não foi o nascimento. Nossa, tipo, ela nasceu, daqui a pouco todo mundo tenso, porque todo mundo viu que eu tava mal. Todo mundo viu o que tava acontecendo. E eu também, ao mesmo tempo, tipo, vendo todo mundo no vidro e, tipo, sabe assim? Eu falei, você fica preocupada com eles também, e aí eu falei... Não foi legal essa experiência, sabe? Então eu falo, acho que eu não viveria isso de novo. Mas também pode ser que um próximo seja tudo ótimo. Vai ser tudo diferente. Não vai ser, você vai ver. Não se desencoraje. Sim, dá uns... Não, imagina. Não, isso eu não consigo imaginar. Porque fica com a gente, né? Uma experiência. E é um medo, porque tudo que a gente queria, sonhou, né, ali naquele momento, e aí mudou tudo o plano, né? Então, o ideal é ir sem plano. Não, então, mas eu sempre fui uma pessoa muito de boa quanto a isso. Assim, eu queria né? cesárea, porque eu sempre fui muito cagona. Que legal. Então, assim, isso já tava... eu quis cesárea, foi cesárea eletiva mesmo. Maravilha. Porque eu era muito cagona pro parto normal e tudo. E eu, tipo assim, ai, gente, zero medo de cirurgia, tranquila, pá. E assim, zero, tipo, ai, luz. Não, eu falei, não, eu só pedi pra tirar a música, porque eu tava gravando. E tipo... Não, eu nem tinha nem fiz playlist, porque eu não sou uma pessoa super de música, assim. Sim. Aí chegou na hora, eu tava tocando uma música, eu, pode tirar a música e tal. Mas assim, zero planos e, tipo, bem tranquila. E aí, deu o que deu. Aí eu falei, gente, não é tão tranquilo assim e tal. E aí agora eu penso em outras possibilidades. Sim. Mas é isso, tipo, expectativa. Aí eu acho que a maternidade, desde a gravidez, antes da gravidez, e tudo vem pra mostrar que a gente não tem o controle sobre nada. Não tem, não tem, Fabi. E é isso, quando a gente vê os filhos, né, a gente acha que tem, mas aí você vê aquele ser único, né, aquilo que eu falei do observar, esperar e permitir que eles sejam autênticos também, porque a gente tenta podar, né, você é muito isso, você é muito aquilo, você é muito... então, a gente não tem esse controle, a gente tem que mediar, a gente, óbvio, tem que ensinar o certo do errado, mas eles são um ser independente, né, de nós, e não tem esse controle sobre ninguém, a não ser que a gente seja controlador e um dia vai virar contra nós, mas a gente não tem controle sobre ninguém, né, e sobre nada, na verdade. E a amamentação, você passou por 4 experiências. Nossa. Foram diferentes, assim? Muito. Ou teve uma mais desafiadora do que a outra? Teve. Surpreendentemente, a última. Sério? Foi a mais difícil. E, tá vendo? Olha, a gente vai... eu já tava agora assim... Já tá tiro de letra. Nossa, esse aqui vai... Eles nascem meio que mamando, mas assim... Nem vou precisar do bico, mais de nada. Nossa, eu tava preocupada com um monte de coisa. Olha como que é a vida, né? Assim, passar pela minha cabeça. Aí depois ela nasceu prematuro, meu Deus, não sei o quê. A amamentação não passou pela minha cabeça. Falei, vixe, esse aí já tô calejada, né? Literalmente, né? Eu já mamou tal. Menina, como eu sofri. Da Vitória foi muito difícil. Por 6 meses eu tive dor. Depois eu descobri que não era pra ter dor. Aí eu, porque falar, não é normal. Porque eu ouvia que doía, então eu achei que era normal. Sim. Mas 6 meses. Não, eu sempre tive dificuldade com a posição, com a pegada. E eu deixava ela pegar bem na pontinha e achava que era normal. E eles pegam do jeito que você dá, né? Depois que eu fui entender e saber que tinha consultoria de amamentação e tudo isso. Porque lá, quando eles nascem, a gente tem essa consultoria no 2º dia de vida deles. A gente vai para casa e já volta para o hospital. Mas o 2º dia ainda é muito novo, né? Sério, Fabi, doeu demais a Vitória. Do Henrique e do Charlie foi mais fácil. O do Charlie foi o mais fácil. Por isso que eu tava tranquila. Porque do Henrique foi um pouco mais fácil, do Charlie foi mais fácil ainda. Eu falei, vixe, então... Agora...
E do Charlie eu já conseguia dar mamar deitada desde o começo, coisa que Davi eu nunca Da Gigi eu só fui conseguir no final. Agora, eu também grandinha. não, eu tinha medo, óbvio, né, de afogar eles. Do Charlie desde o começo, yes. Então eu já falei, nossa, eu vou sair dormindo lá, né? Mamãe, filha. E como eu sofri dessa vez. Eu acho que ela nasceu muito pequenininha, não muito, né, do jeito pequenininha, e a boca dela era muito pequena. Ela não conseguia abocanhar o jeito que tinha. E meu seio, como de toda mulher, no começo fica muito cheio, muito gigante. Mesmo que eu aliviasse um pouco tirando, eu tenho umas fotos que a cabeça dela é pequenininha, assim, meu eu peito, também. tipo, eu também tenho. Caraca, como que pode ser Era tão maior que a assustador. cabeça dela, né? E, nossa, chorei. Nossa, foi muito. Só que não só no bico, mas me davam choques, assim, tipo, muito choque, descia. Uma vez eu tava jantando com as crianças, com o Ricardo, daqui a pouco começou porque eu tento não assustar as crianças, né? Aí começou a escorrer lágrima, começou a dar, Ricardo, você tá meio... Aí, ou então eu tô conversando, eu tô sempre como não sei, assim, um choque, um negócio muito estranho. Aí eu acho que eu tive candidíase, eu nem sabia que dava pra... Eu já tinha ouvido falar, eu já tive a mastite, eu já tive, e eu tive também dessa vez. Aí eu tomei um antifungo, né? E tive mastite também, só que eu não precisei de antibiótico, mas eu calafrio, fiquei de febre, de adulta, eu não tive febre adulta na minha vida inteira, mas na amamentação deu febre ficar debaixo do cobertor. E aí, aí quando o Ricardo falava, ela tá com fome, só de falar, já doía meu peito, só de pensar que ela ia pegar. Então, por muitos dias, eu tirei e dei na mamadeira pra ela, só que eu ficava com medo dela não pegar mais, né? Mas, graças a Deus, não tive esse problema. Então, eu tirava para o peito sarar, porque tava tão machucado. Aí, teve uma vez que eu fiquei 3 dias seguidos sem ela pegar no peito, mas eu consegui já voltar. Mas essa vez... Olha, eu não esperava. Como assim, gente? Eu já tô anos de praia. 4, falam que, né, o primeiro você faz tudo, o segundo já vai, o terceiro se cria sozinho, o quarto então, já nasce pronto. Já falei, eu falei, 35 semanas já tava pronta mesmo. Eu falei, vai nascer voando. E, nossa, como eu sofri. E é interessante quando a gente tá passando pelo sofrimento, parece que não vai acabar nunca, né? Eu tinha essa sensação, assim, de que não ia passar. Eu ficava... E agora tá... Vira e mexe, só que eu tenho que reparar, não é natural ainda. Acho que isso que as mães têm que entender, que exige também um esforço, porque pensa que é natural, daí tem a dificuldade, eu falo, não, então não é para mim. Se a pessoa quer mesmo, tem que ir atrás de ajuda, de consultoria, porque a pegada dela, quando eu fui, aí eu fui de novo, outra consultoria, aí ela falou, me mostra aí como você dá mamada. Eu, tá bom. Aí eu coloquei dela, nossa, por isso que você tá com dor. Eu, daí ela colocou de outro jeito, mais pra cima e mais pra cá, e aí ela falou, pega na cabeça dela. Ela falou, segura na cabeça e ela tem que vir até você, porque eu fazia assim. Então eu ficava toda torta, ficava pra frente assim. Coluna vai pro... Ela, olha como que você tá. E eu sempre com dor. E aí eu pra frente, ela acabava pegando só o bico, né? Então dela encosta, deu ok. Põe o travesseiro, ok. Dela traz ela pra você e dá uma aflição. A bocanha de baixo pra cima. E dá aflição porque elas pegam de um jeito, né? Daí, nossa, aí do jeito que ela colocou a Rebeca, eu não sentia. Aí, de novo, comecei a chorar. Ela, tá tudo bem? Tá doendo? Não tá doendo. Era só isso. Era só a posição. Eu não acredito que você resolveu o meu problema. Só que ainda assim, o meu natural, quando eu tô... eu ponho de qualquer jeito, daí começa a doer. Daí eu sempre tenho que ajustar. Então, ainda assim, não tá natural. Tem que pôr do jeito certo.
Não, e aí a gente vai. É isso, parece que não vai passar. Aí hoje eu penso assim, cara, um ano e um mês, Que 4 incrível. dentes, e eu tô aí, tipo, Firme e forte, né? Valeu a que eu falava, pena, imagina, né? quando nasceu o primeiro dente, eu tô fora. É. Aí nasceu, aí eu levei mordida já, mas aí já Nossa. parou. Aí você fala, gente, agora eu tô aí. Não é E maravilhoso? agora, tipo, nem sente mais Normal. nada, só se morde, né? Mas não é uma coisa que ela faz normalmente. Então você fala, gente, é isso, mas o começo é muito difícil. E quando você tá vivendo o problema, você não consegue enxergar que isso vai acabar. Não. Eu falo que pra mim, o primeiro mês, tanto da amamentação quanto do puerpério, você tá vivendo tudo tão intenso, num looping. Parece que você você não sabe mais o que é dia, o que é noite. Não. Que eu falava, gente, o que eu fiz da minha vida? Tipo, onde eu me meti? É verdade. Porque verdade. você fala, minha vida vai ser assim pra sempre. Aí não, as coisas vão melhorando, vão acalmando, você vai pegando jeito também. Mas eu ficava assim, meu Deus, minha vida vai ser assim pra sempre. É muito louco, né? Uma transformação e aí não tem volta, né? Mas aí depois fala, e aí depois de um tempo fala, como é que eu vivi antes disso, né? Você até esquece, fala, como que viveu sem ela, né? Muito estranho. E por que eu não tive antes, que né? eu não Porque tive você fala, ai, antes? tá tão maravilhoso. E como que você faz com 4, Flávia? Me Nossa. explica, gente, porque eu com uma já acho difícil. Não, agora, porque eu tenho um sistema. Um dos motivos que o Ricardo aceitou ter o quarto, quando a gente estava em Wisconsin, a gente não tinha ajuda, não tinha babá, tinha uma faxineira uma vez por semana, porque é mais difícil de achar pessoas lá, né? Ele falava, eu só vou ter outro filho se a gente tiver mais ajuda. Ele falou, não tem de onde eu tirar mais. Uhum. E com relação a tudo, a comida, porque fazia tudo. Uhum. Aí beleza, aí a gente mudou para Orlando. Aí lá eu tenho mais ajuda. Então, como eu falei, agora eu tenho a babá. E a babá, a gente está 1 ano e meio com ela. E a gente decidiu ter a Rebeca depois que ela já estava em casa dele. Então tá bom. Aí tem faxineira agora 2 vezes por semana, super legal. Agora a gente arrumou uma moça incrível. Ela faz compra para você, vai na sua casa e cozinha pra gente congelar. Então, aí sabe, eu acordo, abro o freezer, vamos ver o que a gente vai comer hoje. E comidinha caseira, sabe? Não é porcaria e tal. Então, isso a gente tá com um sistema melhor, porque o nosso trabalho mudou muito, né, Fabi? Antes eu focava 100% no YouTube. Então agora é curso, é lançamento, é Instagram, agora TikTok, coitado do meu TikTok, né? Mas é tudo assim, a gente tá cada vez mais adicionando coisa. E mesmo a gente tendo pessoas que trabalham com a gente, parece que e aí aumenta a demanda, porque as pessoas estão trabalhando com a gente também falam, e aí, vamos fazer? E aí, né? Cadê vocês? Eu às vezes dou umas desaparecidas, cri. Então assim, agora mudou também a dinâmica de quando era só a Vitória, eu fazia tudo. Eu filmava, gravava, editava. No comecinho, né? A bebezinha. Tudo. Lavava, passava, tudo. Então, agora mudou muito a estrutura das coisas. Então, só que agora, de novo, a Vitória já é mais velha. Então, tomar banho, escovar o dente, tudo, ela faz tudo sozinha. Mas ela precisa de mim mais emocionalmente. Óbvio, a gente tem que checar a lição de casa. Tem um monte de coisa física que tem que fazer. Mas tem coisa que ela já se vira do que gente que tem um atrás do outro, por exemplo. Então, essa diferença tem ajudado bastante. O Henrique é super independente, de novo, precisa de mim emocionalmente, mas ele se vira legal, assim, ele faz as coisas. Quem mais precisa de mim fisicamente é o Charlie e a Rebeca. Mas a Vi e o Henrique estando na escola, dá uma trela legal pra gente fazer as coisas, né? O trabalho, reunião. Aí a babá, ela só fica com o Charlie, né? Eu fico com a Rebeca 100%. Agora, né, tipo, um pouquinho antes de vir, que eu comecei a dar um pouquinho mais para ela. Segura para tomar um banho, segura para fazer alguma coisa. Então, a gente está se adaptando, mas a gente está numa rotina e um sistema muito melhor. E a gente fica mais experiente, sabe, Fabi? A gente fica menos preocupado, fica menos... essa palavra neurótico, mas assim, sabe, fica mais leve, eu acho, fica mais fácil. A gente tem algumas coisas que a gente sabe que não precisa de tanto. Eu falo assim, ó, no começo do bebê, primeiros meses, nossa, caiu no chão, lava, esteriliza, põe no micro-ondas, aqui. Depois você faz passa um lencinho, tá resolvido. Exatamente. E eu anticorpos. Até eu tava brincando no carro.
a minha mala do dia a dia da maternidade da Vitória, juro, eu carregava minha caixa, a bolsinha de tudo. Hoje, com 4 crianças, eu saio com o mesmo tanto de mala que eu saía com a Vitória, com os 4. Então, a gente vai evoluindo, vai melhorando e entra num ritmo as coisas. Então, você vê, hoje trazer ela aqui é sossegado, porque tô acostumada. Mas a Rebeca é calminha. O Charlie, ele chorava muito. Então, também tem isso de personalidade, né? Óbvio. Então, ela é um... Ó, a gente tá aqui há quanto tempo? Quanto ela é um tempo bebê tá muito pleníssima. fácil. Oi? Não, eu vou encerrar agora. Ela é um bebê muito fácil até agora, né? Mas a dinâmica com 4 filhos é legal porque eles... Um ajuda o outro, sabe? Então esse senso quase de comunidade, assim, dentro da própria casa, tá sendo muito especial. A gente não para. E outra coisa, o Ricardo tá ali, tá um paizão, sabe? E ele foi evoluindo. Óbvio, ele não sabia, ele nunca trabalhou com criança, então ele era menos, né, ativo com a Vitória, e aí foi cada vez mais assumindo mesmo o papel de pai, e hoje não tem como eu fazer sem ele, né? Escola é uma equipe, né? É uma equipe. Eu não vejo e-mail de escola. Ele que faz o lanchinho de manhã, tudo é ele. Assim, de escola eu só falei, aí, tá tudo bem? Quer conversar? Mas até a lição de casa com a Vitória, ele que pega, sabe? Assim, porque eu tô atendendo mais a bebê, então tá bem dividido. Senão não tem como fazer, né? Ai, gente, temos que encerrar. Dá pra ficar aqui, mas tem a gente muito assunto, tem muito assunto. A gente vai se encontrar lá em Orlando. Sem legal. Pra se encontrar mesmo. Ai, gente, foi muito legal. Obrigada, e, lembra que eu falei do desconto? Vou deixar de novo pra vocês. QR Code na tela, link na descrição. O desconto da Pompom na compra de uma Pompom Dermoprotec Mega, o pacote Mega. A segunda sai com 25% de desconto, comprando no link aí no QR Code pra vocês, tá? E fica a dica pra você dar de presente de chá de bebê, pra você comprar aí pro seu filho que tá pra nascer, sua filha. Fica a dica pra vocês aí, tá? E vamos encerrar, né? Ai, obrigada, eu amei, pela sua participação. Meu assunto favorito. Com certeza. Dá pra perceber, né? Com certeza. E, gente, não tinha como fazer um podcast desse, entrevistando tanta gente legal e não ter você aqui no podcast. Foi uma honra a mim quando você falou, obrigada. Tô indo pro Brasil. Eu falei, meu Deus, eu não acredito que a gente vai encerrar esse ano. Ai, que lindo. Encerrar essa temporada do Vida de Mãe, que foi muito legal, foi muito especial. Teve muita gente incrível. Muita gente incrível. E encerrar com você aqui. Parabéns, Sobi. Tá lindo, lindo, lindo. Que iniciativa maravilhosa. Eu amo o seu programa. Você é uma delícia te assistir. É muito leve, muito gostoso e a gente aprende demais. Obrigada mesmo. Obrigada. Que honra. Gente, vou deixar todas as redes da Flavinha aqui na tela e na descrição para vocês que também estão nos escutando, do livro, do curso, tá tudo aí para vocês, tá bom? Muito obrigada. Um beijo e até a próxima temporada, até o ano que vem, a próxima temporada do Vida de Mãe. Um beijo, a gente encerra por aqui. Tchau. Tchau.